faça, né, Deus usando ele, faça das enxadas espadas e das foices, use como fosse lança. Porque o povo de Israel, que era agricultores, não tinham habilidade para a guerra, mas tinha momento que eles tinham que pegar a ferramenta de trabalho e fazer de espada, de fazer de arma de guerra. Então nós temos que usar o que temos. Fica esperando ter, tem que ter isso, tem que ter aquilo, para poder a coisa melhorar. Não espera melhorar, não. Nós temos que usar a ferramenta que temos para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu estou meditando no texto aqui, que eu queria que você abrisse aí já. Mas eu quero, antes, dizer o seguinte: quinta-feira também tem culto. Aliás, quarta-feira tem célula. E dessa vez é na casa da diaconisa André, que não veio hoje por causa do trabalho. Mas é célula lá na casa dela. E quarta-feira agora. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus. E quinta-feira nós estamos no culto da Quinta da Vitória. Amém? Glória a Deus. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Abre lá. Hoje vai precisar? Será que a gente... não precisa não, né? Dá na Bíblia mesmo, né? Vamos na Bíblia aqui. Não vai precisar não. Tem visitante, o pessoal tem que aprender a ler a Bíblia, né? Vamos lá. Depois o irmão Edmilson está chegando para cá, nós vamos treinar ele um pouquinho lá também no computador. Aqui, Edmilson, a gente faz de tudo, tá? Então, aqui, o pessoal todo mundo trabalha, todo mundo faz um monte de coisa. Capítulo 2. Ô, diácono Solange, se quiser vir para cá, tá? Daqui a gente consegue ir. Só pôr a porta aqui um pouquinho, essa que está aí. Isso. Não, mas para lá. Aí eu consigo ter visão daqui, tá? Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, querido. Irmãos, capítulo 2, versículo 1. Segundo aos Tessalonicenses. Eu estava pensando num tema. Crente raiz ou crente Nutella? Olha que tema interessante. Eu quero ler esse texto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as coisas que estão para acontecer em breve. Nós estamos vendo que muitas coisas estão para acontecer e precisamos estar atentos. Então diz assim: irmãos, quanto à vinda, preste atenção nisso, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, rogamos a vocês que não se deixe o quê? Abalar, diga abalar. É abalar na tua Bíblia? Não se deixe perturbar, nem alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavras, quer por carta, supostamente, é supostamente mesmo? Não estou conseguindo ler. Acho que é o 3, é o 2. Nem por palavra, deixa-nos abalar facilmente, quer por palavras, quer por profecias, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós. Tá, isso que eu queria. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém faça o quê? Vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe
este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Amém? Só até aqui o versículo 4. O que eu estou falando aqui? De quem é que nós estamos lendo? Quem é essa pessoa? O anticristo. Amém? O anticristo. Quem é o anticristo? Eu tenho um vídeo muito antigo, eu estava querendo resgatar esse vídeo, bem antigo, deve ter uns 10 anos ou mais, que eu falo, e eu quero colocar esse vídeo de novo na internet, o pessoal lembrar que às vezes o que a gente fala muitos anos atrás é uma profecia para hoje. Alguns anos atrás, a gente tinha, uns 15 anos, 10 anos atrás, nosso celularzinho era aqueles bem fraquinho, não tinha ainda o chat GPT, né, que tem hoje, que é a inteligência artificial, ainda não tinha. A gente tinha aquele computador de casa ainda, de mesa, né, aquele brutão com a tela. E ali eu já falava que, cuidado, nós estamos sendo filmados. Isso há muitos anos atrás, vou colocar de novo para vocês verem. Cuidado, nós estamos sendo filmados. Hoje já tem o chat GPT, que você pode perguntar alguma coisa de uma pessoa que está na internet, uma pessoa pública, e o chat GPT vai dar toda a característica daquela pessoa. Se você baixar o chat GPT, eu que estou na internet toda direto, perguntar sobre mim, quem é pastor Paulo César Oliveira, ele vai te dar um monte de informação sobre a minha vida. É interessante isso. Outro dia eu fiz um teste e realmente ele sabe tudo da gente. Eles vão pesquisando assim, situações que a gente já passou, que já postou e tal, e tal, e tal. Daqui a pouco eles conseguem desvendar tudo que a gente faz e tudo. Hoje a inteligência artificial está muito avançada, muito avançada. E as pessoas ficam especulando quem vai ser o anticristo, como que vai ser, será um chip, será um homem, será uma ideia, será um judeu, será um muçulmano, quem sabe até um muçulmano, um árabe, porque existe essa possibilidade. Não estou garantindo que seja, mas existe essa possibilidade. Se a gente for entrar na história, a gente vai ver que onde o terceiro templo terá que ser construído para o anticristo reinar, será justamente aonde está a cúpula dourada dos muçulmanos, justamente ali. E você sabe que os muçulmanos são irmãos de Israel. Israel é descendente de quem? De Isaac. E quem são os muçulmanos, os árabes? Os descendentes de Ismael. São irmãos, filho do mesmo pai. A verdade é que para que haja uma aliança, para que haja um acordo de paz, como já estão fazendo, inclusive os utensílios do terceiro templo já estão todos prontos, a única coisa que não tem é a Arca da Aliança, que sumiu, desapareceu. Mas existe réplica, existe o candelabro, até o bezerro vermelho já foi arrumado por sacrifício, para você ter uma ideia de como a coisa está
adiantada. E a gente aqui fica sem informação nenhuma, não sabe o que está acontecendo lá fora. A verdade é que pode ser um judeu, o anticristo? Pode, mas também pode ser um muçulmano. Porque para que haja paz e para que haja um acordo, alguém vai ter que ceder. Aquela cúpula dourada vai ter que sair de lá. O Maomé, que é o profeta dos muçulmanos, entendeu? Tem uma autoridade muito grande, embora já morreu há milhares de anos atrás. Mas ele continua vivo na memória dos muçulmanos, assim como nós temos Cristo vivo em nós. E eles estão justamente preparando todo o ambiente para, na verdade, a manifestação do anticristo. Se você pesquisar direitinho, em muitos países já estão criando e fazendo abrigos subterrâneos. Já estão fazendo lugares aonde super protegidos, aonde mísseis, bomba atômica ou qualquer outra arma poderosa não consiga atingir as pessoas. Pessoas estão pagando milhões e milhões de dólares para congelar o corpo, contratando empresas milionárias para ressuscitar depois que tudo passar. Quer dizer, eles vão morrer, aí essa empresa vai congelar a pessoa. Não sei se isso vai ser possível, creio que não, mas eles acreditam que sim. E um futuro bem distante, eles vão viver novamente. Essa é a expectativa das pessoas. Então, tem tanta coisa que a gente precisa observar. E Paulo está dizendo o seguinte, no capítulo 2, no versículo 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar. Olha que coisa interessante. Você não pode se abalar. Tem que ficar firme no seu propósito. Nem alarmar tão facilmente. Que é por profecia, alguém falando, né? Porque Jesus mesmo advertiu, quando disserem, ei-lo ali, não acreditai. Não deem crédito. Você sabia que a NASA, brevemente, se você pesquisar isso, está criando uma possível, de forma ficção, a vinda de Jesus. Jesus vai aparecer nos ares, em muitos lugares, em muitos países. Para países muçulmanos, quem vai aparecer vai ser Maomé, mas para os países cristãos, quem vai aparecer vai ser Jesus nas nuvens, mas na verdade não vai passar de uma mentira, ilusão, uma imagem, que a NASA, através de satélite, está criando de forma ilusória a aparição de Jesus nas nuvens. Buglin, né? É um projeto que já está aí. É só você olhar na Bíblia, na internet, você vai ver. E eles têm, e as pessoas vão dizer, Jesus está ali, ele voltou. E vai ver Jesus mesmo vindo nas nuvens. Mas Jesus falou, quando disserem, ei-lo ali, ei-lo aqui, não deem crédito. Nos países muçulmanos, quem vai aparecer vai ser o Maomé. Nos países budistas, que mais impera o budismo, vai aparecer o Buda. E eles vão ficar... Por quê? Qual é a ideia do anticristo? Unificar as religiões. Fazer com que as religiões
seja uma só. Capítulo 13 de Apocalipse diz isso. Ele terá domínio sobre as religiões, e as religiões vão se unirem em prol, isso já está acontecendo, até no Brasil, a ideia de que, como se chama a união das religiões, né? Tem um nome que se dá. Oi? Ecumenismo. O ecumenismo, né? A ideia é a gente falar assim, não, somos todos irmãos, todo mundo vai para o céu, basta acreditar em Deus, basta crer em Deus da maneira que você quiser acreditar. Essa é a ideia do ecumenismo, né? Fazer com que os pastores se unem com os católicos, com os adeptos das religiões afro-brasileiras e tantas outras religiões, para que todos sejam irmãos. Então, a ideia do anticristo é justamente unir as religiões, para que ele tenha domínio sobre todas, e ele seja o líder de todas as religiões. Entendeu? Então, o que você precisa entender? Jesus está voltando? Sim, Jesus está voltando. Mas nós também temos que ficar atentos de não ficar acreditando em qualquer bobagem. Por exemplo, outro dia em Israel, botaram lá uma trombeta, assim, um som de trombeta no céu de Israel. E todo mundo ficou apavorado com aquele som de trombeta. Porque está na Bíblia que quando Jesus voltar, a trombeta soará. Então, teve no céu de Israel um som de trombeta. Aí o povo ficou apavorado e queriam saber de onde vinha esse som, leva para o céu, e vinha justamente do céu o som. Mas era mentira, era uma tecnologia. Outro dia, em alguns lugares, em Israel mesmo, apareceram anjos voando no céu de Israel, anjos. E todo mundo, outro dia, aí eu fui num armazém de um irmão, e ele falou, viu, pastor, em Israel, anjo voando para todo lugar, que coisa maravilhosa, Jesus está voltando. Eu falei, é mentira, irmão. Tecnologia, invenção de homem. O profeta Daniel já falava que nos últimos dias, muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Nós vamos ver coisas que nós já estamos vendo, coisa que há 20 anos atrás a gente achava que nunca ia ver, e estamos vendo hoje. E daqui a mais uns 5, 10 anos, nós vamos ver coisas piores ainda acontecendo. Outro dia apareceu na internet, tipo um senhor de cabelo branco, caído, com asas quebradas e tal, e todo mundo dizendo, olha, o anjo que caiu ali, mas na verdade foi um pintor que pintou aquilo. Gente, para de acreditar em... Paulo fala que nós devemos ter cuidado com as fábulas. Já viu isso em Paulo falando? Com as genealogias humanas, com as fábulas, com as mentiras, com os espíritos de engano que está para acontecer. Jesus está voltando, tudo bem, eu estou com essa expectativa, mas eu não tenho que engolir tudo que me fala. Eu tenho que conferir com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus disser, eu creio. E não ficar acreditando em conversa fiada de ninguém. Então, para você ter uma ideia, olha o que ele alerta. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa união com Ele, rogamos a vocês, que não se o quê? Deixem abalar, não se perturbem.
Fica tranquilo. Não fica perturbado, não. Jesus, será que quando Jesus voltar e tal? Quando Jesus voltar, porque a gente tem que também entender o que é volta de Jesus e arrebatamento da igreja. São coisas distintas. Embora alguns teólogos achem que é a mesma coisa, mas não é. Jesus vai vir uma vez em duas fases. A primeira fase vai ser para arrebatar a igreja. E a segunda fase para vir com a igreja e aniquilar o anticristo. Preste atenção nisso. A primeira fase que Jesus vier, os seus pés não tocarão na terra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Os pés dele não vai tocar na terra. A Bíblia diz, o mesmo Senhor, só você ler aí, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E aí ele vai dizendo que nós que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Então, o que vai acontecer? Jesus vai ressuscitar os mortos, isso que vai acontecer. Só que a gente também tem que entender que a Bíblia tem muita figura. Quando Jesus ressuscitar os mortos, tem que entender isso. Porque há 20 anos, 30 anos, 50 anos atrás, quem morreu está lá no cemitério de Nova Iguaçu, de Mesquita, de Anchieta, da onde mais? De Belfor Roxo, de tantos lugares aí, esse cemitério. Essas pessoas que foram sepultadas lá, há muitos anos atrás, não estão mais lá. Os corpos dela não estão mais lá. Então, o que vai ressuscitar? Se você quiser saber sobre isso, leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 toda, e você vai entender como é que vai acontecer a ressurreição dos mortos. Paulo é catedrático em explicar isso com detalhe. Ele tem informações detalhadas sobre a ressurreição dos mortos. Aí tem gente que acha que vai abrir um monte de sepulcro e vai sair um monte de gente de lá de dentro, assim, né? Um monte de gente morta lá dentro. Né? Vai sair zumbi de lá. Ressuscitou, está tão ressuscitado. Nada disso! O pó voltou para o pó. E o espírito é que volta para Deus. Então, o que veio de Deus vai para Deus. O que não veio de Deus, veio da terra, vai para a terra. Claro, irmão. Essa é uma matéria que realmente ela é difícil de explicar, porque depende de muito tempo, de muita referência para a gente poder analisar. Mas quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a voz de arcanjo, trombeta de Deus, e nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que já dormem para a vinda do Senhor. Pois dada, versículo 16, a ordem com a voz do arcanjo e o soar da trombeta, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão com ele. Os mortos vão ressuscitar. Jesus vai tocar a trombeta. Não sei se é trombeta de trombeta, mas eu acredito que essa trombeta são os avisos. Porque só nós vamos ouvir, só nós vamos perceber,
Ninguém vai ouvir nada, o mundo não vai ouvir nada, o mundo não vai saber de nada. Somente a igreja vai saber, somente os salvos vão saber, somente os salvos vão perceber a trombeta, que não deve ser uma trombeta humana, não é uma trombeta comum, pode ser uma trombeta espiritual, uma trombeta que só nós vamos ouvir essa trombeta. E aí os mortos vão ressuscitar primeiro. E depois nós, olha o versículo, continua o versículo. Depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos o quê? Lê comigo. Seremos arrebatados. E encontraremos com quem? Com eles. Eles quem? Os mortos, que já morreram há muitos anos atrás. Nós vamos encontrar todo mundo lá nos ares. Aquele encontro maravilhoso. Encontrar todo mundo lá nos ares. E aí, a partir daí, estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa linda! Tá? Estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa é a primeira fase da volta de Cristo. É quando Jesus vem para arrebatar a igreja e nós vamos ser tirados dessa terra. É quando nós cremos que seremos arrebatados, pelo menos no primeiro período da grande tribulação, não em toda a grande tribulação. Embora tem gente que é pós-tribulacionista, outro é pré-tribulacionista, outro é médio-tribulacionista. Eu acredito que nós vamos pegar uma beirinha da grande tribulação, uma beirinha. O início, talvez os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, quando o anticristo ainda não se revoltar ainda, porque os primeiros 3 anos vai ser de paz e maravilha, mas os segundos 3 anos e meio é quando ele vai se revoltar. Exatamente, porque a falsa paz vai vir. Então, olha aqui, aí no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele diz o seguinte: quando disserem a paz e segurança, viu a segunda parte da grande tribulação? Quando disserem a paz e segurança, aí virá o quê? Repentina destruição. Está em qual versículo isso aqui? Eu perdi aqui. A vinda dele, qual versículo? Está aqui. 1 Tessalonicenses 2. Vinda. Tá. 1 Tessalonicenses 2. Aí, se você olhar o versículo 7. Não, vamos ler o versículo 6. 2 Tessalonicenses 2, versículo 6. Agora vocês sabem quem o detém, quem está detendo, para que ele seja revelado. Ele quem? O anticristo. Quem está detendo o anticristo? A revolta do anticristo. Quem está detendo? Quem está detendo a manifestação dele? A igreja. A igreja aqui na terra detém a manifestação do anticristo, porque quando a igreja for tirada, o Espírito Santo ou a graça não vai ter mais também. Não vai ter mais a graça, não vai ter mais o Espírito Santo, porque a igreja também não está mais aqui. Então, quem vai ficar? Os crentes desviados, as pessoas que vão estudar a Bíblia e vão entender que a igreja foi arrebatada, eles vão negar o anticristo e vão ser perseguidos.
Mas o versículo 6 diz que, e agora vocês sabem quem o detém. Quem o detém? A gente acredita que é a igreja que detém. Por quê? A igreja é o sal da terra. A igreja é a luz do mundo. Enquanto a igreja estiver na terra, o mundo não apodrece, o mundo não estraga. E mesmo com a igreja na terra, a gente já vê tanta loucura. Depois que a igreja sair, isso aqui vai virar um fuzuê dos infernos. Essa que é a grande verdade. A igreja vai ser tirada. Não vai ter a igreja para opor, porque a igreja opõe, a igreja luta contra. E aí o versículo 7 diz o seguinte: a verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação. Está aqui no versículo 7. O ministério da iniquidade já está em ação. Resta apenas que seja afastado aquele que o detém. Porque existe alguém que detém o ministério da iniquidade. E quem é esse que detém o ministério da iniquidade? A igreja, o Espírito Santo. Tá? A gente é mais, está no masculino, aquele que o detém, aquele, não está aquela, está aquele. Então a gente pode dizer que é o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo, a igreja sair, o Espírito Santo também sai. E aí o versículo 8 diz: então será, olha que coisa interessante, revelado o quê? O iníquo. Na minha versão é o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o que arrebatamento da igreja é uma coisa e vinda do Senhor é outra. Para você ter uma ideia, é isso que Paulo está dizendo. 1 Tessalonicenses ele diz, arrebatamento da igreja. Em 2 Tessalonicenses ele fala da vinda do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4 ele fala do arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses 2 ele fala da vinda, que são eventos diferentes. Tanto é que em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até aquele que o transpassaram. Quando Jesus vier nas nuvens, como ele diz também lá em Lucas 30, 31, ele fala que a vinda do Senhor será como relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E vai ser como um relâmpago. E todo olho verá. Quando ele diz até o que os transpassaram, eu acredito que até aqueles que mataram Cristo vão ver e vão ter a oportunidade de ver ele vindo com poder e grande glória, que é diferente de arrebatamento. Então será revelado o perverso, versículo 8, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Versículo 9, a vinda desse perverso é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas. Ele vai fazer coisas extraordinárias. E vai ter pessoas que vão se prostrar diante dele e vão dizer, não é possível, ele é Deus.
Ele é Deus, ele está fazendo grandes sinais e vai fazer sinais no céu, na terra. Está aqui. A vinda desse perverso é segundo a ação ou a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça com que estão procedendo, porquanto rejeitavam o amor, a verdade que os poderia salvar. Então, deixa eu te falar uma coisa. A volta de Cristo está aí, mas nós temos que estar acompanhando a palavra. Eu acho, infelizmente, eu acredito que a maior parte da igreja evangélica, dos crentes, primeiro não leem a Bíblia direito. E quando lê, não entende bolufa, na maioria das vezes. E esse assunto é que não gosta mesmo, aí é que não quer mesmo. Negócio de Apocalipse, volta de Jesus, né? Anticristo, não gosta desse assunto não, pastor. Fala de bênção, de vitória, de maravilha. Assim eu gosto. O culto fica lotado. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte. A gente encerrar aqui. Tem uma sopinha ali para a gente degustar. Quem não vê vai perder. Então aqui, ó. Capítulo 13 de Apocalipse. Olha o que está escrito aqui. Isso aqui é interessante, irmão. Você tem que ver isso aqui. Olha o que o João, ele fala. Olha o que João diz. Olha o que ele diz. Vi uma besta que subiu do mar. Aí tem gente que fala assim, deve ser um monstro marinho, alguma coisa. Mas não. Aqui é figurado. Obrigado, querido. Aqui é figurado. É simbolismo. Eu vi uma besta que saiu do mar. E aí, outro dia, colocaram lá na ONU uma estátua, não sei quem viu, quem está acompanhando isso, lá na Praça da ONU, colocaram lá um tigre com 10 chifres e 7 cabeças. Aí começaram o negócio, aquela coisa toda. Tá vendo? É o anticristo, eu não sei o quê. Quando fala 10 chifres, vamos ler para a gente entender. Vi uma besta que subiu do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ter o apoio das maiores potências mundiais. Os chifres, as cabeças, são os líderes das maiores nações mais poderosas do mundo, que vão se unir ao anticristo, vão dar todo o apoio para ele. Ano que vem, 2024, nós não vamos ter mais dinheiro físico. Agora vai ser o Drex. Quem já viu falar do Drex? O que é o Drex? É uma moeda virtual, aonde quando você for comprar alguma coisa, todo mundo vai saber que você comprou. Todo mundo não, eles, né? Eles vão saber que você comprou. Se você comprou uma casa, sabe que você comprou uma casa. Se você comprou um carro, sabe. Se você foi no mercado, sabe que você foi no mercado. Se você, qualquer coisa que você gastar. E outra coisa, seu dinheiro vai ficar na mão deles. A hora que eles quiserem confiscar, confisca tudo. Não vai dar para guardar dinheiro embaixo do colchão mais, irmão. Porque nós vamos ter que... Me chamando agora aqui. Então, não vai dar mais para guardar. Não, agora é virtual.
Quem sabia disso? Virtual. Ano que vem. Já vários países já usam. Agora o Brasil já está também entrando nessa tecnologia. Será bom isso? A gente ficou com medo de várias coisas, né? Primeiro veio o cartão de crédito, que medo do cartão. Agora depois veio o Pix, que medo do Pix. Agora é o Drex, a gente vai acabar acostumando com ele também, não tem jeito. Hã? É o Pix. Até amo o Pix. Poxa, o Pix é uma boa. Mas no início, aí eu não quero esse negócio não de Pix, não quero não. Hoje eu adoro o Pix, adoro no bom sentido, né? Porque o Pix facilita a nossa vida. Não é não? É bom o Pix. Mas tem outras coisas também que pode ser ruim. Então eu vi uma besta que subiu do mar e tinha quantos chifres? 10 chifres. Quantas cabeças? 10 cabeças. E com 10 coroas, 10 diademas. E uma sobre cada chifre. E em cada cabeça o nome de blasfêmia. Agora, pasme no versículo 2. A besta que vi era semelhante a quem? A um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Mas o ferimento mortal foi curado. E todo mundo ficou maravilhado. Todo mundo besta com a besta. Né? Maravilhado. Todo mundo besta. Maravilhado após a besta. E adorar o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quando surgiu aquele carro, aquela van chamada besta, o pessoal também ficou, besta ali, ó. Não vou andar de besta, não. Mas todo mundo andou de besta, né? Então, adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para proferir ou para falar palavras arrogantes de blasfêmia. E lhe foi dada autoridade para agir durante quanto tempo? Ninguém está vendo aí? 42 meses. Faz a conta depois quanto é isso aí. 42 meses. Irmão, 42 meses, faz a conta para ver. Quem sabe? Fala aí para mim. O que é 42 meses? Dá 3 anos e meio praticamente. Vê se dá, ou 7 anos. Dá mais ou menos isso. 42 meses. $42 meses. Onde eu parei aqui? Mais ou menos isso. Mais ou menos 3 anos e meio. O que a gente consegue entender? Que são os últimos 3 anos e meio. Que ela vai agir com mais autoridade. Aí ele vai se manifestar. Muita gente fica conjecturando, um falou que era isso, é o Papa, é não sei quem mais? Falaram que era o Barack Obama, depois foi aquele, como é que é o nome dele? Que tem nome de Emmanuel Macron, né? Emmanuel Macron, agora estão falando que é o homem mais rico do mundo.
Não é mais Bill Gates. Agora é o homem mais rico do mundo. Quem é? O Elon Musk. Elon Musk. Ah, ele só pode. Gente, tem que parar com esse negócio de ficar especulando, ficar achando, é ele, é ele, é ele, é ele. Olha o que a Bíblia fala. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. E foi dado poder para guerrear contra os santos. Quem ficar? Os santos. E vencê-los, pois lhe foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua, nação. Minha vista hoje está uma benção. Todos os habitantes da terra adoraram a besta daqueles que não... Fugiu aqui a minha vista agora. Agora está ruim. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quem é que vai adorar a besta? Quem não tem o nome escrito no livro do Cordeiro. Esses vão adorar a besta. Ah, não, você é o meu Deus. Não está escrito o nome. Quem tiver o nome escrito não vai adorar a besta. Amém? Então, querido, é um assunto grande, longo, mas a gente precisa estar atento, alerta para a volta de Cristo, para a igreja. Aí eu volto com aquele tema. Você é um crente raiz ou Nutella? Jesus falou que quando ele vier, ore para que não seja no dia de inverno e nem no sábado. E ele falou também, quando o Filho do Homem vier, que você esteja servindo assim, com a mesma intensidade, com a mesma fé, com a mesma garra. Não tem esse negócio de um dia estar firme, outro dia estar fraco. Eu vejo o crente assim, irmão. Um dia está firme, está vivadaço, daqui a pouco está desanimado. Está uma coisa horrorosa. Aí, por que você não está caminhando, irmão? Eu estou desanimado com meus problemas. O problema passou a igreja primitiva. Os crentes que foram decapitados, mortos, jogados na arena, esses tiveram problema. Você não tem problema nenhum. Que tipo de problema que você tem? Fala a verdade. Ah, eu tenho problema na minha casa. Eu tenho uma dor aqui, por isso esse é o meu problema. Meu Deus do céu. Exato, Paulo tinha espinho na cara. Aí você está falando que tem problema, irmão. Outro dia eu vi um palestrante que não tem o braço, os dois braços nem as pernas. O cara é ousado,